Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Casa de Eva, olá. Boa noite. Começando aqui os movimentos. Olha só, Carol. Olá, Carolzinha. Boa noite, tudo bom? Bem-vinda a essa que é a segundo momento do Letra de Casa. Deixar aparecer mais pessoas enquanto eu vou preparando aqui a minha mesa. Mamãe acabou de entrar. Geis entrou. Tudo bom, querida? Boa noite. Quanto tempo? Agora que deu para começar, a gente fala uma hora, mas a hora sempre muda, né? Ainda mais nesses tempos de pandemia. Então, gente, deixa eu ver como é que tá a minha luz. Vou colocar aqui a câmera. Coloquei uma luz frontal hoje, acho que ficou melhor. E para quem está chegando pela primeira vez, que não assistiram as lives anteriores, o projeto informal, né, que eu lancei agora no último domingo, que eu estou chamando de Letra de Casa, vai ser uma série de lives assim feitas no improviso, na maneira que é possível, falando um pouco de livros, de leituras e ao mesmo tempo momentos que a gente vive em casa nesses dias confinados, partilhando um pouco das coisas que eu tenho feito, da leitura não só dos livros, mas do mundo. E também para ouvir as pessoas, para rever os amigos, para conectar de algum modo nesse modo novo que a gente está sendo quase que obrigado a viver. E essa já acho que é a terceira live, mas a primeira ela está em duas partes. Então, se vocês não assistiram, elas estão salvas aqui no meu perfil. Na primeira live eu li alguns poemas do Mário Quintana e outros poetas escolhidos. E o incentivo para fazer essas lives é justamente um dos assuntos que eu vou falar hoje aqui, de como a gente às vezes fica muito parado esperando alguma coisa acontecer e aquela ideia fica ventilando. Eu poderia fazer alguma coisa, eu posso pensar naquela possibilidade, pode ser que dê certo, e de repente a gente não faz. O tempo vai passando. Esse movimento todo de reclusão que nós estamos vivendo, ele faz com que a velocidade das coisas também seja mais devagar. A gente não pode também se cobrar tanto. Mas ainda assim é possível fazer com que se tenha a mão, né? Então, na primeira live eu li alguns poemas, mostrei um pouco os meus blogs. E eu acho que eu comentei também que a iniciativa de começar esses trabalhos informais, vamos dizer assim, foi através de um amigo, o Chico Forlenza, que ele faz lives terapêuticas com todo um trabalho de cura através de mantras. E com uma pessoa incrível assim que eu conheci uma vez, acho que a Geisa conheceu. Você lembra dele, Geisa? Com a gente lá no Benfica, naquele dia do sarau. Se ela estiver aí ainda. Então o Chico Forlenza, ele tem uma energia muito única. E ele me chamou para fazer um sarau, para participar. Eu fui participar do sarau. Foi agora sábado último. E através desse sarau
É como se tivesse injetar, você lembra? Pronto, exatamente. O Chico é uma pessoa assim que você encontra uma vez. Chico Forlenza, eu vou digitar aqui o perfil dele. Ele tem feito lives diárias. Isso, Chico Forlenza. Aí. E ele tem feito essas lives praticamente diárias, assim, conversando com as pessoas, oferecendo uma palavra que possa curar alguma sensação, algum sentimento. É muito interessante, vale a pena conferir. Então nós tivemos esse sarau no sábado. E aí, impulsionado por essa boa energia do sarau, eu decidi que era o momento de fazer mais alguma coisa, né? Esses dias todos as nossas atividades são mais resumidas, são adaptadas. Então, algum projeto de trabalho, ele tem que ser resumido, ele tem que ser encurtado, adaptado para como podemos seguir. Mas aí eu pensei, eu posso fazer a live, a gente só precisa de boa vontade e vai adaptando, vai costurando o caminho. Bora fazer mais saraus, com certeza. Ele já me chamou pro próximo de sábado. E a ideia desse espaço aqui também, quando eu abrir as lives, é justamente girar essa energia em torno de quem quiser ler alguma coisa, quem quiser aparecer, falar alguma palavra, ler algum poema. Vai convidar, vir Teixeira, Cândido Rolim. Ah, pode chamar, mas com certeza vamos fazer um movimento que aparentemente silencioso, né, mas que faz a diferença para quem chegar. E aí eu fiz esse sarau com ele e lancei essa energia me chegou muito forte e abri a primeira live, depois abri uma segunda live, uma completou a outra agora no domingo, e a energia nesses dias foi tão forte depois da live que eu pensei em fazer um momento assim, na verdade eu ia escrever sobre isso, né, como geralmente eu costumo fazer, escrever as sensações, as vivências, mas aí eu quis fazer diferente e eu decidi gravar um áudio. Eu poderia quase ter aberto outra live para falar sobre a experiência da live, mas achei por bem tentar uma coisa nova. E esse é o tema que eu vou falar hoje aqui, que eu escrevi um texto para ser, que é exatamente o que fala nessa plaquinha. Essas plaquinhas são bem informais, né, bem assim feitas à mão de última hora, mas elas refletem bem a ideia desse movimento, que é a letra de casa mesmo, né? Aquela letra que a gente faz de forma solta, sem se preocupar se tá torta, se não tá bem preenchida, que afinal de contas todo mundo agora está mais em casa, então a gente passa a olhar mais para nós mesmos, dentro das pequenas coisas. E o sentido da live, na verdade, eu até corrigi no título aí que eu coloquei agora na caixinha quando eu abri a live, não seria exatamente o sentido, mas um sentido da live, porque cada pessoa vai interpretar uma live de uma forma diferente, seja ela participando, como vocês estão, ou apresentando, como eu me vejo agora diante aqui desse momento. E eu escrevi um texto que é justamente pensando nisso. Ele está aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ficou um pouco extenso, na verdade, mas é uma historinha que é contada, virou quase uma crônica, e ele conta um pouco da aventura que foi, de alguma maneira, gerar essas energias, observar as energias. As coisas acontecem na nossa vida ultimamente tão rápidas
que a gente não para perceber o que está acontecendo. De repente passou, entrou Carol, olá, bem-vinda, boa noite, quanto tempo. Eu lembro de você lá do Sarau da Lamarca também. Bem-vinda. E aí eu escrevi essa crônica buscando uma sensação em torno de como foi, né, estar do lado de cá fazendo uma apresentação, já estimulado por um estímulo, né, e quem sabe para estimular alguém que de repente quer fazer alguma coisa assim, não sabe como começar ou o que fazer. E também para, de certa forma, extravasar uma outra energia, porque quem viu a última live, não sei se alguma das pessoas que estão aqui viram a última live, que eu acabei dividindo a tela com meu irmão, a gente ia fazer um outro lançamento do livro Entre Caminhos, que é o meu livro mais recente, que eu divido a autoria com ele, o Diego, e um livro cuja produção foi para as mãos da Carolzinha que está aqui, a Carol Vieira. Nós íamos fazer esse movimento ontem, mas acabou não dando certo, porque às vezes a gente está numa gangorra de energias. Um dia você está muito alto ali, muito intenso, e no outro dia, naturalmente, a gente acaba se resguardando mais um pouco. E por conta de alguns atropelos dessas coisas imprevistas da tecnologia, eu tinha feito um material, acabei perdendo uma parte desse material, mas todo tipo de perda ou de aparente perda faz a gente refletir o que está por trás disso, por que aquilo aconteceu, onde que isso pode nos levar, ainda mais nesse momento onde a vida está tão preciosa e ao mesmo tempo tão banalizada. Carol tá falando de Paracuru. É verdade, você tá em Paracuru. Como é que tá por aí? Tá tudo bem, Carol? Saudades. Então, eu vou ler o texto. Super top participar do relançamento. Ótimo, já está convidada, convocada e intimada. Nós vamos fazer esse momento e suprir tudo aquilo que faltou na live inaugural, né? Que eu acho que ler alguns textos, falar um pouco da estética do livro, como foi fazer as composições daquelas imagens, andar no centro em plena época de pandemia. A gente pode fazer pode trilhar os caminhos do Entre Caminhos, né? Então vamos movimentar essas coisas, vamos marcar esse dia, os saraus também. Numa próxima live talvez eu volte focado nos poemas, então a Geisa tiver aí, já quiser chamar as pessoas, pode começar a também se mexer. A gente combina um horário ou não combina horário também. As pessoas vão chegando quando podem. Então, gente, eu vou ler esse texto. Esse texto, ele é como eu já falei, é uma impressão minha da vivência da live. Então ele vai falar. Ele vai bem lá atrás, no começo da pandemia, desde os primeiros movimentos ali no começo de 2020, e como chegou essa experiência de live, porque o lançamento do livro Entre Caminhos, o livro digital, foi a primeira live que eu participei oficialmente. Então mas aqui no Instagram ainda tá com um tom de estreia, e tudo isso vai definir. Deixa eu ver aqui. Tudo ótimo, melhor agora. Sim, vamos trilhar, sim, com certeza.
Não, ainda não tem data definida, não. A data a gente vai construindo no meio do caminho. Vamos ver como é que vai. Vamos planejar sem planejar. A gente vai soltando. Agora mesmo poderia ser já um momento, né? Eu acho que o impensado também fala muito. Entrou o Elinho. Boa noite, querido. Quanto tempo? Como é que estão por aí? Vocês? Você, a Gertrudes? Tem quem mais entrou aqui? Entrou o João. Boa noite também. Eu estava falando aqui que essa live ela é de impressões sobre o ato de fazer lives, que eu comecei há poucos dias, e vou ler uma crônica que eu escrevi. Passei a tarde escrevendo, até já era para ter feito esse movimento, mas o texto foi saindo e depois eu fiz uma leitura rápida. Então ele está bem, deve estar cheio de falhas ainda, porque é preciso fazer várias leituras, mas como essa é uma live de improvisos, a gente segue nessa corda bamba, caindo e levantando, né? Entrou o Bruno. Boa noite, Bruno, tudo bom? Bem-vindo mais uma vez, Bruno, que estava nas 2 primeiras lives que eu fiz. Bem-vindo. Então esse momento vai ser para refletir a respeito das lives anteriores. Como é bom juntar as pessoas e de alguma forma fazer a energia circular de outra forma, que não seja só por mensagem escrita ou só por áudios. Eu acho que é o que essa linguagem da live, do ao vivo faz, é você sentir essa vibração de saber que alguém parou para lhe ver. Tá tudo jóia por aqui, só o calor, né? Esse calor intenso da cidade. E vamos em frente. Eu vou ler o texto, que ele fala exatamente um pouco de tudo isso que eu já falei, para quem não estava no começo. Ele fala, e ao mesmo tempo ele homenageia o ato da live como um triunfo necessário nesses tempos de confinamento, né? Vou ficar alternando entre as câmeras para que a leitura ganhe uma outra fluidez e vocês também possam ver como o texto se comporta no papel. Deixa eu ver como é que fica melhor. Acho que assim fica melhor. A ideia de fazer lives, de certa forma, sempre esteve aqui. Desde quando o mundo se fechou e nós viramos nossas casas, era preciso abraçar essa nova maneira de viver, enquanto não podemos nos abraçar de fato. Entre todas as adaptações que o ano de 2020 nos forçou a fazer, cessar o fluxo do encontro, do sorriso, foi e tem sido mais difícil. Trabalhar com arte e cultura num país que cada vez menos valoriza seus artistas faz com que a corda bamba onde naturalmente já vivemos esteja mais oscilante do que nunca. Acostumado a percorrer eventos, cidades, conhecer pessoas, conversar, buscar o brilho nos olhos, anotar em meus cadernos o que não vejo, não vejo, sinto, escuto, imagino, a prioridade passou a ser o sobreviver. Cuidar de nós, da família, da casa, aprender com o tempo, que tem passado de forma estranha desde então. Eu já estava prestes a lançar Omicron, um livro que mesclaria fotos e textos buscando um sentido minimalista, e a pensar para onde os ventos conduziriam aquele ano 2020. Todos conhecemos esse lugar onde estamos até agora. A experiência das lives chegava como único amparo, um modo de estar perto dos amigos, de alguma forma celebrar a vida ainda possível
E nesses primeiros momentos, era mais como espectador, assistindo, comentando, conhecendo esse que estava se tornando um mundo alternativo. Deixa eu ver, acho que é assim que tá bom. E meu caderno fiel a me acompanhar pelas trilhas do mundo, agora tinha de se acostumar a esse outro movimento. Mesmo parados, insistimos, reagimos. O que é possível fazer com o que se tem? Os projetos e desdobramentos do fim daquele ano me levaram a participar do livro Entre Caminhos, juntamente a meu querido irmão Diego Áquila. O trabalho foi selecionado pelo edital da Lei Aldir Blanc, o que nos injetou um ânimo a mais para produzi-lo. Ao final, haveria um lançamento digital e uma live dedicada, com tradução em Libras e mediação da igualmente querida Carol Vieira, nossa produtora, e sem a qual o livro não existiria. O recorte pessoal do centro da cidade de Fortaleza, através de composições visuais, fotos e textos, onde meu olhar se mistura de meu irmão para reinventarmos o mundo. Era algo que sempre fazíamos. Esta oportunidade só estreitou mais a nossa parceria. E chegou o dia da live. Veio o nervosismo de não saber como seria, a correria para concluir o trabalho, até estarmos diante da tela. E tudo fluiu muito bem. Eu, Diego, Carol e tantos bons amigos que apareceram. Senti um grande impulso de energia, uma vontade de seguir nesses trilhos, ampliar olhares, ainda que apenas por telas. E agarrar esse desejo para criar outros desejos. Abrir outras portas, falando de livros, leituras, desenhos, ideias, o que fosse, desde que seguisse o fluxo. Não deixasse voar a liberdade que me era oferecida. Veio o tempo, algumas pausas na vida, as rotinas de casa intensificadas, as mãos brancas de tanto sabão lavando compras. Mas veio também algum acalento, quando pudemos voltar a sair com todos os cuidados e as energias puderam se ventilar, como era possível. As energias puderam se ventilar como era possível. Nesse meio tempo, não fizemos mais nada relacionado ao livro Entre Caminhos. E minha ideia de lives acabou adormecida. Por dentro, mas ainda por fora, como esperasse um estímulo, alguma força ou um impulso que veio a aparecer na última sexta-feira, 16 de abril. Era noite, eu sentei para jantar. O clima da casa numa oscilação de ânimos, pensamentos, ansiedades, a convivência familiar, acho que nunca foi testada tanto. Já era tarde, liguei o celular para ver a live de um querido amigo, o Chico Forlenza, cujo trabalho através de conversas e terapias energéticas tem feito uma diferença massiva no astral desses momentos mais nebulosos. Chico conversa, recebe as pessoas virtuais quase como se estivesse em sua casa e ventila uma vibração que consegue facilmente vencer o limite da tela. Só ouvir sua voz já traz uma paz. Zilvânia, bem-vinda. Tudo bem, estou lendo aqui uma crônica, vou continuar para manter o fio. Entrei bem no final da live, mas na hora certa. Chico falou que iria fazer um sarau no dia seguinte e já me intimou a participar. As boas energias geram boas energias. Claro, será um prazer. No dia seguinte passei a girar em torno desta órbita e de me sentir novamente abraçado por um movimento
por um movimento assim. O último sarau que participei foi ainda presencial, em março de 2020, na Livraria La Marca, aqui em Fortaleza, quando na ocasião participei do lançamento do livro Flor de Resistência, organizado pelo querido amigo Ricardo Kelmer, no qual colaboro com uma crônica. Separei alguns livros para ler, os mesmos que tinha selecionado para ler em outro evento naquele tempo, já o primeiro cancelado pela pandemia. Mário Quintana, Alejandra Pizarnik, Francisco Carvalho e outros que tenho lido nesses confinamentos, Emily Dixon, Jorge de Lima, Hilda Hilst. E tal convite foi assim me reacendendo a palavra falada, que era algo que estava justamente desenvolvendo quando estourou o vírus. O sarau seria no Google Meet, na noite daquele sábado. Chico faria um esquenta no Instagram e de lá migraríamos, mas como as tecnologias são imprevisíveis, ele teve problemas técnicos comuns nesses dias de sobrecarga virtual. E acabou fazendo o sarau no Instagram mesmo, de modo espontâneo e improvisado, como ele sabe fazer tão bem. Chamou quem quisesse para ler, revezando momentos na câmera. Fossem poemas ou alguma mensagem que quisesse dizer e tivesse uma troca vital para oferecer. Quase não consegui entrar, a conexão estável, a minha, a dele, a de todo mundo. Mas lá estava, ouvindo sua voz e vendo apenas um borrão de imagem, mas um borrão que leu Drummond e se encantou pelo que cada pessoa colaborou. Não li nem metade do que planejei ler. Os momentos ditam as suas próprias regras. Segui o fluxo. Li Mário Quintana e tive a ideia de ler e falar um pouco de meu livro Zero, que completa 4 anos agora em 2021. Vamos para o segundo bloquinho aqui. Daqueles momentos onde o tempo passa sem parecer. E nós não passamos, nós estamos. Senti como se tivesse viajado, sentindo cada vibração daqueles que partilharam aquele sarau quase impossível pelas instabilidades da conexão. Chamei vários amigos que não puderam ir, mas lhes mandaria depois a gravação. No dia seguinte, um domingo friorento e aconchegante, soube que Chico não conseguiu gravar a live e o sarau foi-se para o infinito. Para não ficar pensando muito nisso, decidi pegar toda a energia que sentia me queimar e finalmente começar a fazer as lives sem pensar, sem planejar muito, partindo exatamente da ideia de resgatar o sarau de Chico. Leria tudo o que li nele e sentiria o que fosse possível sentir, aproveitando que estava tão recente. Preparei sem preparar. Minha mesa, ela falava sua própria língua. Deixei os livros que li perto, fiz uma cartela super improvisada. O nome e letra de casa tinha pensado um dia desses. Um outro dia desses que ventilava a ideia, enquanto seguia escrevendo em meus blogs. A ideia da live seria apresentar um pouco de minhas leituras, comentar livros, processos criativos, ideias e, sobretudo, conversar, interagir, o que aconteceu de modo natural, de modo tão natural que parecia estar na companhia de quem entrava. Deixei uma música ambiente para relaxar o momento e a mim também, e a coisa foi se construindo a cada pessoa que entrava. Não avisei ou divulguei, era um teste valendo, para aprender a caminhar caminhando, errando, caindo e seguindo.
É incrível como essa modalidade da live traz um outro tipo de vigor. Talvez por nós estarmos visíveis exatamente como somos e estamos. E sabemos que aquelas pessoas que aparecerem esperam um pouco disso. E podemos transmitir um calor, um sorriso, sem máscaras, uma palavra, uma presença. Quanto mais o tempo passava, senti como se aqueles amigos estivessem aqui do lado. Renata entrou, bem-vinda. Quanto mais o tempo passava, senti como se aqueles amigos estivessem aqui do lado, me ouvindo. A live do Instagram é como uma luz que irrompe no meio de uma escuridão onde todos, de certa forma, estamos. Até eu entrar ao vivo, até dizer, ei, estou aqui, a luz se acende, os rostos vão se virando, vamos nos reconhecendo. Tantos bons amigos que eu não vi há muito tempo apareceram como pássaros sutis, empoleiraram-se no meu ombro e seguiram seus voos. Deixaram um pouco de si e levaram um pouco de mim, como já dizia Exupéry. O tempo mais uma vez parecia inaugurado. Minutos eram vidas inteiras. Outra vez a sensação de viajar, de ir longe através de tantos olhares. E foi ótimo ter pouca gente, que pudesse cumprimentar, sentir a presença. Deve ser estranho uma live com 100 ou 200 pessoas, onde as pessoas acabam resumidas a números. Não se pode cumprimentar ou ouvir. Pouca gente é como uma reunião de amigos. Um café da tarde ou da noite, já que a pandemia mexe com a nossa cabeça. E é a hora em que nos sentimos bem. Por ser um começo, não entendia muito dos botões ou particularidades da live aqui do Instagram. De modo que não sabia o limite da gravação. Descobri o temporizador por acaso xeretando o dedo na tela. Logo veio um aviso de poucos segundos restantes. Já me aproximava de 1 hora. Temendo acabar perdendo o registro, encerrei a live, fechando esse portal que tanto significou naquela hora e que poderia ter sido outra hora banal, igual a tantas que sequer lembramos. Mas eu estava no meio da fala de meus blogs e não consegui sequer me despedir e agradecer às pessoas que dedicaram um pouco de seu tempo ali. Sem pensar, comecei outra live, uma continuação. É estranho de repente olhar a tela e não ver mais ninguém, e neste segundo momento veio um novo fluxo. Outras pessoas, outras vibrações. E é preciso dizer de novo o que talvez já tenha sido dito tantas vezes. Cada um que entra traz um pouco de seu universo. É bom entender um pouco do meu. É uma dança que só se aprende dançando. Neste segundo mergulho, meu irmão Diego apareceu. E pudemos fazer o que já queríamos há tempos. Já que planejávamos fazer lives informais falando do nosso livro, Entre Caminhos. Assim, no acaso do agora, testando e descobrindo, o convidei para falar um pouco. Bem quando mostrava o livro em meu computador. Quando o Diego entrou, foi como se abrisse um outro mundo. Vários amigos dele foram chegando, percebi que ter mais alguém dividindo a live é como fundir os dois perfis momentaneamente. 2 portas em sincronia. E a essa altura as ideias do que poderíamos fazer com tudo isso nos invadiram. Pensamos logo numa outra live do livro e pedi que ele falasse um pouco e já ventilamos fazê-la no dia seguinte. Sempre aproveitando o fluxo de energia gerada por essa engrenagem viva.
Assim ficou gravado. Pude me despedir, agradecer e celebrar todos que por lá ainda estavam e os que ainda estariam quando vissem a gravação. Tal como aconteceu no Sarau do Chico, mesmo terminada a live, as duas, elas não terminaram em mim. Uma sensação boa de euforia, realização, satisfação, um bem-estar que, não nego, tem sido difícil de atingir a maior parte desses dias. Sentir esse poder de se fazer ao vivo tão rápido e de poder dividir e ouvir um pouco poemas, histórias ou memórias, era como abraçar um sol de tão intenso. E quem me conhece sabe que gosto de registrar ou tentar registrar vivências em cadernos, em forma de textos, desenhos, colagens. Mas dessa vez quis fazer diferente. Fui gravar uma nota em áudio, aproveitando minha voz ainda bem acesa. Gravei no Evernote, um aplicativo que sempre uso para textos, mas não sabia que ele gravava o som. Como era um dia de descobertas, arrisquei. Após uns testes de poucos segundos, trouxe à tona o que senti após as lives, apenas para as paredes e o teto do quarto, às 4 da manhã. Quase como se fosse entrevistado. Falei e checava para ver se estava gravando. Achava que sim. E o fluxo me fez seguir, falando. Aquela energia tinha que sair. Foram 36 minutos. E veio a surpresa. Boa parte ficou mudo. A voz espaçada no início e em pontos soltos da gravação. Não sei o que houve. Fiquei chateado, como não poderia deixar de ficar, feito um pássaro interrompido de voar, abatido. Busquei soluções, caminhos, para entender o que houve. Arrisquei demais uma gravação tão longa num local que pouco conheço, mas de alguma maneira, isso tinha de ser assim. Porque esse texto, deixa eu procurar aqui a última página. Porque esse texto, todas essas impressões das lives, só existem agora por causa desse áudio gravado no infinito. Os 36 minutos de voz falavam exatamente das sensações e vibrações de se estar ao vivo nessa nova linguagem. E de como fazer isso através de leituras, de poemas ou simplesmente sorrisos. Estou tentando contatar o suporte do Evernote, que pelo menos é super ágil e atencioso, para entender o que aconteceu. Mas talvez eu já tenha entendido o que precisava entender. A energia que foi naquela madrugada disparada, resultante de tantas outras recebidas, lançada em voz para um testemunho divino, me volta agora e torna possível esse registro que desta vez não ficará mudo. Essa é a última página. Para quem está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Eu acabei de ler uma crônica sobre a sensação de estrear lives. Essa é uma live informal, chamada Letra de Casa. Hoje falando sobre o sentido da live. E essa crônica, que não era e não era para ter ficado tão grande assim, mas o fluxo foi aparecendo. Tem alguém aí ainda?
Olá, tudo bom? Quanto tempo. Mais uma Carol. Deu para escutar, gente, a leitura? Me falem aí um pouco, que eu acabei entrando demais no texto. Vou tomar aqui uma água. Pois é, esse texto eu escrevi agora à tarde e cheguei tarde. Ah, não, chegou na hora certa. Às vezes chegar tarde é chegar na hora que tinha que ser. A gente nunca sabe. De qualquer forma, depois você assiste a gravação, porque eu acho que esse sentido a gente está sempre procurando. Emocionado e muito feliz em escutar cada detalhe dessa memória tão intensa. Ah, Carol, pois é. A gente está por um fio assim de ansiedade, de tudo isso que estamos passando. Então, esses momentos digitais e falhas que às vezes acontecem, que a gente não espera, o movimento das coisas, tiram a energia por um lado. Então eu tentei fazer, eu escrevi essas páginas hoje à tarde justamente para devolver essa energia de outra forma, né? Como eu escrevi no texto, esse texto provavelmente eu vou publicar, não sei se hoje, mas nos próximos dias, lá no blog do WordPress. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui. E eu tenho atualizado diariamente com vários trabalhos. E eu quis fazer esse texto para expurgar um pouco dessa sensação assim, de você gravar uma coisa longa, levado por uma motivação, e de repente tem uma falha. Acho que muita gente aqui passa por isso, ainda mais agora a gente tão sobrecarregado de energia digital, de arquivos, de memórias, de HDs, de gigas. Então volta e meia alguém passa por isso. O texto foi um pouco para jogar para outro lugar essa energia, em vez tentar não lamentar, mas agradecer o momento e usar a energia que eu falei lá para tornar possível outra coisa. Provavelmente eu devo fazer algumas correções e lançar no blog. Para quem não conhece, esse é um dos blogs que eu tenho atuado diariamente. Já vamos chegar a quase 300 dias consecutivos, mas o blog em si tem 10 anos, acho que ele vai fazer 10 anos agora em 2021, e tem sido um dos caminhos, um dos braços para eu chegar às pessoas de alguma forma, as pessoas chegarem e conhecer um pouco dos trabalhos. É muito bom estar aqui também partilhando essas memórias. E depois de ler um texto que fala sobre as lives, estando numa live, eu acho que tem até um sabor diferente, né? Que ele fala exatamente disso, de como cada uma das pessoas que estão aqui escolheram estar aqui, ou mesmo aquelas que passam rapidamente e vão, mas de como é possível fazer uma energia circular. Às vezes num trechinho de palavra que a gente escuta, ou naquele sorriso, ou naquele olhar, ou naquela música, ou naquele som. Para mim fez diferença, como foi ouvindo o Chico e participando do sarau dele. Eu acho que não estaria aqui agora se não fosse, pelo menos não estaria dessa forma aqui se não fosse esse impulso. Carol falou.
Essa experiência da forma como você está compartilhando nos devolve muita humanidade, essa velocidade. Exatamente. Exatamente. Ontem mesmo eu estava na live do Chico, que ele faz todos os dias uma live às 10 horas, e nós falamos sobre o poder da preguiça. De como a gente pode desacelerar um pouco as ações, diminuir um pouco o ritmo, olhar um pouco mais pra gente, pensar os processos de vida que a gente está passando, entender por que algumas coisas acontecem ou não acontecem. Quando aconteceu essa coisa comigo do áudio, eu fiquei ali muito chateado, sem saber o que fazer, e o ânimo caiu bastante. A live que eu ia fazer com o meu irmão não deu, a gente acabou cancelando, ia ser ontem. Mas assim, a gente busca entender por que as coisas aconteceram. Eu acho que nada acontece por acaso, e tem um motivo, uma razão ali para você perceber ou aprender e desapegar de muita coisa. A gente também, além dessa velocidade louca que sem querer a gente se vê trilhando, a gente está vivendo um momento de muito apego às coisas, às vezes a coisas que nem existem. Então, por isso também que eu sempre gosto de escrever à mão, sempre gosto da escrita ser feita no papel, para que eu possa sentir a letra, para que eu sinta a minha mão quase doendo, como acabou doendo depois de escrever 9 páginas. Mas de certa forma você sente e você vê o seu resultado aqui. Então, desacelerar, fazer como a gente consegue fazer, entender as mudanças do corpo, entender as mudanças da mente. Em dias tão nebulosos, devolver a energia de outra forma. As energias pesadas que estão à nossa volta o tempo todo e que a gente acaba absorvendo. As pessoas mais sensíveis absorvem com muita facilidade, às vezes sem esforço nenhum. E essas pessoas podem purificar essa energia. Às vezes lendo um poema, ouvindo uma música, escrevendo alguma coisa, algum pensamento, alguma coisa só sua. E eu senti muito isso nas 2 primeiras lives, que eu me referi bastante no texto. Quem está chegando agora, eu li uma crônica sobre o ato de como é se sentir fazendo lives. O que eu senti fazendo as lives, eu que estou estreando aqui nessa linguagem. E dentro do texto eu me referi às lives, e exatamente como aconteceu ali, aconteceu lá nas lives. Quem não tiver visto pode ver, elas estão gravadas aí no perfil. E é bom poder compartilhar também esse outro lado, para eu poder entender também para onde é que vai essa engrenagem agora, para não ficar tão maquinal, tão formal, né? Entender os processos de tempo. E aí, como é que vocês estão... Como é que estão recebendo tudo isso? Coloquem aí alguma coisa. José Paulo, tudo bom? Agora que eu vi. Bem-vindo.
Oi, gente. Bom, Herbalife, bem-vindo, boa noite. Zilvânia, eu acabei não vendo você entrar direito, estava na leitura, tudo bom? Recebo com uma vontade imensa de ler mais. Pois é. A vontade da gente ler. Quando eu terminei esse texto agora há pouco, o texto que eu li, eu fiz uma leitura muito rápida. Eu acho que as palavras, elas só ganham vida quando elas são lidas. Às vezes a gente não precisa nem publicar o livro, essa coisa do livro publicado. Basta ler. A palavra lida é a palavra viva. Ela ganha forma, ela ganha corpo. Então eu acho que a leitura em voz alta ela tem esse diferencial e é uma das coisas que eu estou intensificando, né? Como eu escrevi no texto, assim, estava em processo e foi interrompido e teve que ser adaptado agora nesses tempos. Também com a sensação boa de como você consegue dar significado aos instantes. Pois é. Eu acho que cada instante que acontece tem, como eu falei agora há pouco, né, tem um motivo para acontecer. A gente tem que parar um pouquinho, desacelerar, entender o que dá para fazer com aquilo. E o que não dá para fazer, não deu. Então, transformar uma coisa em outra, mudar o olhar, eu acho que tudo começa na nossa forma de encarar ou de levar as coisas. E é também aceitar que tem certos momentos que vão exigir que a gente fique mais guardado, tem certos momentos de silêncio. Como disse o Chico, você pergunta para você mesmo o que está acontecendo e busca essa resposta. E aí naturalmente a gente vai encontrando sentidos. Que o meu sentido pode ser diferente, certamente é diferente de todo mundo que está assistindo. Cada pessoa sente de uma forma própria. E é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, assim. Você está acontece alguma coisa desagradável, alguma coisa que você não gosta muito, e em vez de ficar chateado ou brigar por aquilo, transforma aquilo num texto, num poema, numa crônica. Muda o modo de pensar da coisa, né? Altera essa polaridade. Eu acho que é interessante. É o melhor que a gente pode fazer. É você tentar sempre fazer um exercício contínuo, né? Eu acho que enquanto a gente vive, a gente não se livra esses desconfortos e precisa e vai conseguindo, vai lidando com esses desconfortos, vai transformando eles em outra coisa, vai aceitando que eles vão aparecer. Talvez esse seja um dos sentidos. Essa situação da minha gravação que não deu certo, a gravação que não deu certo, mas é que acabou propiciando não só o texto que eu escrevi agora, como esse momento na live que não estava previsto. Eu ia fazer live falando de mais livros, muito parecida com as anteriores. Esse momento assim de mais de conversa em torno do sentido de estar aqui agora e de ter alguém do outro lado ouvindo, não estava previsto. Então, de certa forma, o áudio, a minha gravação que não deu certo, deu certo.
É só a gente trocar a polaridade das coisas. Eu vou mostrar também, porque essa situação do áudio, eu cheguei a mandar um e-mail pro pessoal lá do Evernote, eles mandaram, foram até muito atenciosos, explicaram vários procedimentos que é possível tentar e tudo mais, e me pediram para mandar um relatório no e-mail lá, especificando quando o áudio que eu gravei dentro da duração, quando que ficava mudo, né? E aí eu fui lá, me debrucei nisso aí, escrevi, prestando atenção, ouvindo de novo, e tinha alguns tempos dentro do áudio, foram 36 minutos, onde a minha voz parava, ficava mudo, daqui a pouco voltava. E aí eu especifiquei tudo isso no e-mail e mandei para eles. E ontem, quando eu tive a ideia de fazer esse movimento agora, de escrever esse texto, de fazer... Aliás, antes da ideia do texto, me veio a ideia de fazer já um poema em cima dessa situação. E aí eu fiz esse poema ontem, é o que está lá no meu blog, vou até mostrar agora para vocês. Esse aqui é o meu blog, o Provável do Improvável. Pelo menos é um deles. São vários. E aqui eu escrevi a duração desse áudio que não deu certo era exatamente 36 minutos e 54 segundos. E eu fui investigar o áudio, ver como é que a minha voz sumia, dava para ouvir um barulhinho do celular bloqueando a tela, né, de vez em quando, ficava muito mudo. Aí, com base nas mensagens que eu mandei para eles no e-mail, eu cheguei a esse poema que diz assim: é possível ouvir um clique, mesmo estando mudo. Sei que ainda falo. Como se pode bloquear o ar? A voz lançada tinha de ir. Para onde foi? O problema parece estar nesse título, no volume mais alto. Os números não param. Mesmo em silêncio, é possível ouvir o carimbo do tempo. Então esse poema, ele também foi possível graças a esse tropeço, né, do destino, vamos dizer assim. E é um outro sentido, é uma outra forma de dar sentido às coisas. A forma como a gente sente é praticamente infinita, não tem limite. O que a gente pode fazer, o pensamento, organizar esse pensamento dentro de dificuldades, de chateações, e tentar tirar alguma coisa interessante lá do fundo. Esse foi a postagem de hoje do blog. Para quem não conhece, todos os dias eu tenho postado uma coisa nova aqui. denizakio.wordpress.com. E o 36 e 54 é a duração do áudio, que foi também tem sido assim, acabou sendo uma força motriz para gerar todo esse movimento de agora aqui, falando há mais de 1 hora, que já rendeu tantas boas histórias por aqui.
Agora que eu vi que tem mais coisas aqui. Não tinha visto os comentários da Carol. Ainda é uma tecnologia social muito nova. Interagir entre telas junto, ficou bonito isso. Gostei, dá um nome bacana. Quase como Entre Caminhos, Entre Telas. Tem tudo a ver até com o nosso mundo de agora. Vamos conversar sobre isso. Um certo delay, mas é muito prazeroso passar essa noite me reconectando a pessoas que admiro tanto. Ô, Carolzinha, obrigado pelas palavras. Dá vontade de entrar nesse espaço e tempo e cozinhar nesse instante poético para todo mundo que aparecer. Olha que lindo. De repente a gente pode fazer um momento de leituras, como eu participei no Sarau do Chico. De repente eu faço um sarau aqui também, eu vou chamando as pessoas vão lendo. Vamos organizar direitinho isso. Mas eu agradeço as palavras. Espero que esteja sendo interessante esse movimento. É um movimento muito novo, como você disse, a gente está descobrindo as possibilidades. E as possibilidades também estão nos descobrindo. Então é uma descoberta muito delicada, né? Assim, a gente pode fazer tudo, se a gente quiser tudo, né? Zilvânia também está convidada para participar das leituras. Pode escolher. E tem aí as próximas lives eu vou, se tudo der certo, fazer fora de casa. É a Carol. É verdade. A Carol escreve super bem. A ideia das lives também, dessas lives, é fazer fora de casa, no jardim de casa, né? Que aqui em casa, eu tô agora no meu estúdio, aqui na minha casa na Cidade 2000. E aqui a gente tem 2 quintais, tem uma varandinha na frente e um quintal aqui atrás. Então, em algum momento futuro, essas leituras elas vão acontecer debaixo do pediatra, com a luz olhando o céu, ou então lá na varandinha da frente, tendo um verde como cenário, não só esse verde aqui atrás da parede, mas o verde das plantas. A ideia é movimentar também, na medida do possível, um ambiente externo, um ambiente fora, para tudo isso falar também, para as plantas falarem, para a gente pegar essas vibrações que fazem tão bem. Às vezes a gente esquece ou passa nessa alucinação de movimento, a gente não percebe. Talvez até o próximo eu faça no horário mais cedo, aproveitando o sol, o final da tarde, ou meio da tarde, por ali. E aí já vai ser, a gente pode ver os poemas, pode ver os livros. Não precisa ser só poema, pode ser um conto, uma crônica, ou qualquer outra coisa que alguém quiser ler. Jamile Freitas, boa noite, bem-vinda. Estamos falando aqui essa é a terceira live que eu faço aqui no Instagram. Estou falando um pouquinho da sensação que é fazer uma live aqui. Eu li uma crônica falando sobre o processo. Vai ficar gravado aqui. Quem não viu depois pode assistir e ouvir de novo. Todos esses movimentos. Os movimentos que esse movimento causa. Para mim, para as pessoas que estão aí. E como isso tem sido importante, né, para a gente se conectar
de outra forma até, uma conexão que eu acho que consegue ser até um pouco mais pura do que a mensagem, que a mensagem só vai, a mensagem volta e se torna banal, rotineira, chata quase, porque está muito exagerado. A gente precisa buscar outros caminhos. Então é isso, gente. Estamos agora com 1h06. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que teve paciência de ouvir até o final. Quem não ficou até o final ou chegou depois do início, pode assistir a gravação. Esse momento foi mais de reflexão hoje. Eu li a crônica que eu escrevi hoje, agora há pouco, especialmente para ler agora. E ela vai estar logo mais, não sei se amanhã ou depois, publicada também no meu blog. E o link está aqui no meu perfil. E é isso, a gente vamos ter esse momento de leitura de poemas nas próximas lives. Eu anuncio ou não anuncio, a gente vê no meio alguma coisa para tornar a experiência mais leve e mais livre. Mais uma vez, obrigado a quem apareceu, obrigado a quem ficou até agora. Camila Santino, boa noite, seja bem-vinda. Estamos já na reta final aqui. Essa live foi de reflexão sobre o momento, sobre como fazer a sensação de fazer uma live no Instagram. Beijo, querida. Saudades. Cada pessoa que entra é um mundo, né? É um universo. A gente se conecta no nome das pessoas, nas fotos ali. Mas você está ao vivo, assim, sendo uma imagem, ir além de ser uma mensagem, uma foto, é uma outra energia. Eu acho que as lives favorecem isso. E a gente tem que aproveitar o que é possível fazer agora, com o que a gente tem, né? Então eu vou... Foi nada, querido. Eu que agradeço a presença de vocês. E quem não assistiu pode rever a gravação. No próximo Letra de Casa a gente vai... Eu não sei como vai ser. Vamos ver o que vai ser. Provavelmente ler poemas, dependendo de quem aparecer. Conversar, ouvir. Sorrir. Eu não posso ver vocês sorrindo, mas espero que estejam. Que um sorriso muda muito. E respirar também. São duas coisas que a gente tem feito de forma quase automática. Então vamos pensar mais em nós. E vamos em frente. Vou encerrar por aqui. Obrigado mais uma vez a todo mundo. E até uma próxima. Fiquem bem. Tchau.